Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou Andréa Tissoni, e hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que gera muita curiosidade. Constelação familiar, né, Patrícia? É isso mesmo, e para essa conversa nós recebemos duas convidadas muito especiais aqui. Elas transformaram a própria trajetória delas em inspiração. É a Carla Carolina e a Bianca Zapponi. Muito obrigada pelas participações de vocês aqui. A gente sempre recebe um convidado, mas hoje são temos duas maravilhosas. Dupla. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente tem muita dúvida, né, Andréa? Muitas dúvidas. Muita coisa para perguntar. Meu Deus do céu. Vamos lá então, né, Carol? É sobre isso. Uma de cada vez. Se preparem. Nossa, por favor. Carla, sua trajetória, ela foi muito marcada por desafios e superações. O que te levou até a psicologia e a constelação familiar? Conta pra gente o que mais transformou nesse caminho. Tá. Eu costumo falar que a minha trajetória ela não foi linear, né? Eu acho que a gente estava falando aqui sobre essa questão das dores, enfim. E eu acho que algumas dores da minha vida fizeram com que eu chegasse na psicologia e outras dores fizeram com que eu chegasse na constelação alguns anos depois, né? Tanto é que a própria psicologia, né, dentro da abordagem sistêmica, de uma maneira geral, a gente fala que nenhuma profissão é escolhida à toa. Nenhuma. Ok? A gente pode investigar de vocês também. Vamos lá, eu quero. A gente vai fazer isso, né? Agora eu quero. A gente costuma falar que nenhuma profissão é escolhida à toa. E dentro do curso de psicologia, por exemplo, eu escolhi a minha profissão ali na minha adolescência, porque eu falava, né, até para minha família ali com 14, 15 anos, que foi a idade que os meus pais se separaram, eu falava que eu ia cursar psicologia para entender como que uma mulher poderia sofrer tanto diante de um relacionamento onde o homem não queria mais, no caso era meu pai, certo? E aí, essa foi a minha principal dor, né? Foi o que me levou para o curso de psicologia. E hoje, além de tudo que eu faço, acho que uma das principais demandas é justamente apoiar e ajudar mulheres, principalmente, nessa questão dos relacionamentos. E, Bianca, você vem da administração, né? Sim. É isso? Uhum. E você chegou, pelo que a gente ficou sabendo aqui, a partir de uma crise pessoal. E como foi perceber que essa metodologia ela seria um ponto de virada assim, na sua vida? Como que foi isso? Porque eu sou administradora de empresas e a minha família tem uma indústria. E o ponto principal foi tentar entender a mente humana. Para entender como que uma pessoa, né, como que as pessoas têm uma indústria ou tenham algum negócio e que faz com que, ao invés do negócio ir para cima, que o negócio vá para baixo. Como que funciona a mente humana para levar esse lugar que tinha tudo para subir e descendo. E quando eu conheci as constelações familiares, dentro da constelação familiar a gente fala muito sobre essas leis sistêmicas, que são pertencimento, hierarquia, que é ou ordem, e equilíbrio de troca. E essas leis sistêmicas, elas atuam em todos os sistemas, não só dentro do sistema familiar, mas também dentro de uma empresa. Então, esse conceito da constelação familiar me encantou muito, porque foi só através da constelação que eu consegui entender quais as dinâmicas ocultas que tinham comigo, que fizeram com que eu chegasse aonde eu cheguei, entende? E entender também quais as dinâmicas que estavam por trás de todo o comportamento dentro desse sistema familiar. Essa lei sistêmica, só para eu me situar, ela é a mesma coisa, não sei se pode ser, da terapia sistêmica, da psicologia? Ela passa por esse caminho? Passa por esse caminho. É mais ou menos na mesma linha, assim. É que é diferente no sentido de que Bert Hellinger literalmente pega as 3 leis especificamente, mas dentro da sistêmica, hoje eu curso a sistêmica como pós-graduação, né, dentro da psicologia sistêmica. Não existem as leis de forma tão clara e tão bem estabelecidas, como primeira lei, segunda lei, terceira lei. Existem os direcionamentos que vão de encontro com o conceito de Bert Hellinger, mas não de uma forma tão clara. Mas quando Bert traz e fala assim, são as leis da vida, são as leis do amor, fica muito mais fácil da gente, inclusive, trazer esse conceito e explicar para as pessoas e passar adiante, assim. As leis sistêmicas, elas também são chamadas pelo Bert Hellinger de ordens do amor. Vocês podem ler lei sistêmica ou ordens do amor. E tudo que acontece dentro de uma constelação familiar é a leitura
da violação dessas leis. Então, assim, quando alguém fala, a gente não consegue explicar a totalidade da constelação familiar, justamente porque existem vários conceitos por trás que faz com que facilite a gente na leitura de um campo. E as leis sistêmicas são uma das principais. Tanto é que, assim, quando eu abro uma constelação, independente de qual é a queixa, as pessoas literalmente colocam ali os bonequinhos, quando eu abro uma constelação, nesse meu exemplo, numa constelação individual com bonecos, tá? Você tem uma demanda, enfim, para a gente constelar. Você escolhe o local no campo que você vai posicionar os elementos, né? Então, você escolhe um representante para você, um representante para o seu pai, para sua mãe, para o seu dilema que você está vivendo, que você quer constelar. E tudo isso tem um significado. E toda leitura do campo a minha fala de sempre quando eu constelo. Eu vou fazer a leitura do campo de acordo com as 3 leis sistêmicas. Então, a primeira coisa que eu falo, primeira lei, pertencimento. O que tem no campo que está próximo de uma exclusão? O que está na borda do campo? Tudo que está na borda do campo são as coisas que eu estou tentando excluir da minha vida, por exemplo. É só um exemplo, tá? Mas pensando nessa primeira lei, que a primeira lei é o pertencimento. Então, tudo que está na borda do campo são as coisas que eu estou tentando excluir da minha vida, são as coisas que eu não estou olhando. Tem gente, para você ter uma ideia, quando a gente abre um campo de constelação, e aí, sei lá, você tem um problema com o pai. Aí aquela pessoa, eu falo assim, coloca o seu pai no campo. A pessoa fala assim, mas tem mesmo que colocar? Eu E quando é o ex-marido? É uma exclusão. É uma exclusão. É uma exclusão. E aí, e quando é o ex-marido? Quantas vezes eu já fiz constelação, pensando nessa questão de relacionamento, né? Porque o pai, a gente até às vezes tem alguma rixa, alguma coisa, ou a mãe, enfim, mas tá ali no campo, tá na borda do campo, mas tá dentro. Mas tem gente que tem dificuldade para colocar no campo. Quando eu falo assim, coloca o pai do seu filho aí. E aí a pessoa não fala assim, não, mas tem mesmo que colocar? Não quero colocar. Ele não faz parte desse meu campo. A exclusão é tão forte. Desculpa. Imagina. A lei do pertencimento, ela diz que tudo e todos pertencem. Que passaram pela sua vida, no caso. Assim, começa pelo sistema familiar, mas só que quando você vai ver sobre essas leis, é sobre até situações que a gente vivenciou. Às vezes são situações que a gente vivenciou e a gente não quer olhar. Eu quero fingir que isso não aconteceu. Eu quero fingir que um monte de coisa não aconteceu. Uma hora a vida vai colocar essa situação de frente. A situação se repete. Então, essa lei do pertencimento, quando eu falo que ela se aplica em tudo, é porque ela se aplica em tudo. Quando você olha e fala, o que eu estou excluindo? O que eu não quero ver? O que eu estou rejeitando? Então, a primeira lei forte é do pertencimento, porque se você parar para pensar, todo ser humano tem uma necessidade intrínseca de pertencer. Então, a gente faz muitas coisas por causa desse pertencimento, principalmente quando a gente está falando de família de forma inconsciente. Então, a primeira lei que ele trouxe é essa, que é muito forte. E quando ela está falando sobre a leitura do campo na constelação familiar, a gente vê muito, mais para frente a gente pode falar sobre as camadas de consciência que o Bert Hellinger trouxe, mas quando a gente está falando de pertencimento, muita gente, se você está julgando, se você está criticando o seu pai ou a sua mãe, né, ou se você não quer falar, quer excluir, isso é uma forma de rejeição, né? Você está querendo excluir eles do seu coração, independente do que tenha acontecido. Você está violando a lei do pertencimento. E existe casos, eu imagino que sim, que realmente é um bloqueio, a pessoa não coloca, não lembra da pessoa, enfim, situações, existe isso? Eu vou te contar que, assim, eu sou consteladora, né? E é óbvio que a gente fica olhando pra gente, eu nem falei isso pra Carol, a gente fica olhando pra gente o tempo todo pra entender isso. E eu fui responder um formulário que a pessoa queria entender a minha trajetória, né? De questão de família, trazendo esse meu lado da administração também. Eu fui escrever minha trajetória, quando eu terminei a minha trajetória, eu falei, gente, cadê meu pai? Assim, meu pai é falecido, ok? Mas o meu pai faz parte da minha história, né? Como é que eu não escrevi a história do meu pai aqui? Isso aconteceu recentemente. Então, assim, a gente faz isso com frequência. É claro que naquele momento parece que foi um ato falho meu, mas não é, né? Eu sei que tem alguma coisa para eu ter excluído meu pai naquele momento daquela história. Os atos falhos, eles dizem alguma coisa, Isso, né? Isso. Só que, assim, a pessoa fala, não, é só coincidência. Mas não é isso. E a gente sabe, assim, eu faço um workshop de constelação familiar presencial que eles me apelidaram de bruxinha. Mas é justamente porque você sabe pela fala, pelo comportamento, como tá posicionado no campo que tá acontecendo. Caramba, bem interessante isso, né? Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para as duas. É uma pergunta bem
comum aqui, que a gente, como leigas, vai perguntar para vocês, que é o que de fato é a constelação familiar de uma maneira palpável, assim, simples de explicar. Para mim, a forma mais fácil, assim, de explicar isso, porque eu considero que é difícil explicar o que é a constelação. Porque quando as pessoas falam para mim que querem saber mais, eu falo assim, você precisa fazer para você sentir na pele o que é, de fato, a constelação. Então, tem que viver, de fato, a experiência. Mas a forma mais simples que eu vejo de explicar é justamente falar que é uma forma de ampliar a consciência. Mostrar as dinâmicas que estão ocultas, que a gente não consegue enxergar no dia a dia normal, levando a vida normalmente. Então, a constelação entrega isso de uma forma muito escancarada, assim. E é ruim porque eles chamam, né, como se a gente não conseguisse comprovar o que acontece no campo de constelação familiar. Mas, se for ler sobre epigenética, já vão ver que a epigenética já comprova que a gente não herda só as características físicas dos nossos ancestrais. A gente também herda os traumas que eles vivenciaram. Então, coisas às vezes que a gente está vivendo hoje, está sentindo hoje, nada da nossa história traz por que eu estou sentindo isso, mas algo que aconteceu com quem veio antes de mim. Então, a epigenética já está aí para mostrar. A neurociência já mostra o que acontece na nossa mente por que a gente repete padrão. Né? Assim, eu tenho um circuito neural, né? Tenho uma rede neural na minha mente já acostumada com aquela sensação, com aquele sentimento, com aquela emoção, com aquele pensamento. Então, tudo consegue explicar na ciência o que acontece dentro de um campo de constelação. A gente estava falando antes do campo morfogenético. O campo morfogenético, que é um estudo da biologia que mostra que esse campo, ele guarda memórias do sistema. De todos os sistemas, não só do sistema familiar, mas de um sistema de uma empresa, de um sistema, uma igreja é uma empresa, uma igreja é um sistema, um grupo de amigos é um sistema. Então, assim, esse campo morfogenético, ele guarda memórias desse sistema. Numa constelação familiar, a gente acessa essas memórias. Então, quando ela está trazendo, quando você está falando de bonecos, mas quando você traz com pessoas. Se eu pedir se a Carol entrar agora, eu vou fazer uma constelação. A Carol vai entrar, vai representar sua mãe. Você vai ficar assustada, às vezes, com a afeição da Carol, que você vai olhar para a Carol e vai falar. O olhar dela tá igualzinho da minha mãe. Isso acontece mesmo? Sério? Acontece. Vocês fazem com pessoas? Pessoas. Eu faço todo mês com pessoas. Que legal! Eu sentia todas essas sensações. E, na verdade, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com desenvolvimento mediúnico, tem a ver com o campo morfogenético. Não tem nada a ver com o espiritismo, é que esse campo você acessa as memórias. Se a pessoa ler um pouquinho sobre epigenética, sobre neurociência, sobre esse campo morfogenético, vai entender o que acontece dentro do campo da constelação. Recentemente eu fiz uma constelação de uma pessoa que não sabia o que era constelação. Mas é uma pessoa que eu já conhecia e ela estava com um problema já de saúde, já estava até tomando medicação antidepressiva e tal. E ela foi no meu último workshop, eu não conhecia a história dela, mas ela falou, quero constelar a saúde. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alguém para representar ela e alguém para representar a saúde dela. Só para não estender muito, o que acontece? Existe uma história muito pesada das mulheres da família dela. A mãe dela entregou ela para adoção. Então, quando existe essa desconexão logo no começo, dá para entender essa situação que ela está vivendo hoje de tomar o antidepressivo. Só que a mãe dela entregou ela num momento muito difícil de vida, onde a situação da família dela, tipo, muitas mulheres foram mortas, né? Numa determinada, acho que chacina, alguma coisa assim. E eu coloquei a avó dela no campo. E a avó dela, ela ficava até encurvada, a pessoa que estava. E a pessoa que fez a avó dela parecia uma senhorinha. E ficava encurvada. E eu estava um pouco, sabe, o que está acontecendo aqui? E ela olhou para mim um pouco assustada e falou, é exatamente assim que eu me sinto. Porque ela sentia muita dor nas costas, muita dor no corpo. Então, o que estava acontecendo com ela? Ela estava carregando dores das mulheres da família dela, que ela desconhecia, porque ela nem teve contato direito com a mãe dela. E logo depois da constelação, ela me mandou uma mensagem e ela falou, Bianca, eu não tô mais sentindo aquele peso que eu sentia diariamente. Estou me sentindo muito mais leve. Caramba, gente, eu tô muito chocada, assim. Eu não tinha ideia de que tinha essa coisa de... Porque
para um leigo, parece que é uma incorporação, e não é. Não. É assim, é que as pessoas, elas resistem muito à constelação por falta de conhecimento. Elas não têm conhecimento da constelação. Eu queria muito chegar para você agora e falar, olha, leia, tudo isso aqui está comprovado cientificamente. Existem vários estudos científicos para comprovar o que acontece dentro de um campo. Por isso que eu trouxe para vocês algumas teorias que a pessoa pode ir ler para poder entender o que acontece dentro de uma constelação familiar. Porque se a constelação familiar fosse algo que não tivesse efeito, não teria transformado tantas vidas das pessoas. O que acontece é quem que você está escolhendo como profissional? Onde essa pessoa estudou? Quanto tempo ela estudou? Igual a Carol falou, não dá para você se formar consteladora no final de semana, porque existem muitas coisas por trás, né? Existem muitos estudos por trás para você conduzir um campo de constelação familiar. Eu acho que ficaria bem bacana a gente explicar para o público o que seria o campo. Porque quando você fala campo, eu entendo que é o local onde é feita a organização dos bonecos. Quando a gente fala campo, é por causa desse campo morfogenético. Então, tá. assim, quando se eu tô aqui, a Carol, vou fazer uma constelação presencial. É que eu faço mais presencial, a Carol faz mais com boneco. Eu tô aqui, vou fazer uma constelação com a Carol. Normalmente, quando eu tô fazendo um workshop, tem um círculo, né? Então, Carol, ela vai, eu quero constelar relacionamento. Então, eu vou colocando os elementos nesse campo, que é nesse centro. Entendi. E a partir do momento que eu coloco nesse campo, assim, eu só coloco alguém para representar a Carol, alguém para representar a saúde e vejo como que as pessoas vão se comportar lá dentro, o que elas vão sentir, para onde elas vão olhar. Eu não mexo mais em nada. O que a gente faz é a leitura do que está acontecendo lá, que é acessar as memórias desse sistema. Nossa. Eu tô muito impressionada. De verdade, eu não tinha também ideia. não. Não tinha ideia. E aí, como você já falou sobre neurociência, você tá fazendo essa abordagem mais diferenciada, que você traz a visão sistêmica, chakras e a própria neurociência. Como que funciona essa dinâmica na prática? Na verdade, porque eu faço constelação, mas eu também trabalho com processo de mentoria. Então, no meu processo de mentoria, acabou acontecendo de juntar os chakras e a minha segunda formação de constelação, além de outros conceitos, trouxe a neurociência. E aí, isso para mim me deixou muito forte no sentido de que a gente precisa cuidar do nosso corpo, mente e espírito. E quando eu comecei a atender com esse processo de mentoria da constelação familiar, da visão sistêmica com os chakras, para mim foi muito incrível, porque a gente vai trabalhar na primeira sessão. Então, na primeira sessão, eu estou trabalhando o quê? O chakra raiz. O chakra raiz é o quê? A nossa base, nosso sustento, a nossa sensação de segurança. Que ela está onde? Nas nossas origens, nos nossos pais. A pessoa pode chegar na sessão, a pessoa chegava na sessão, na verdade, sentindo essa região do corpo. Quando chegava no laríngeo, que é o laríngeo está querendo dizer o quê? De eu expressar a minha verdade para o mundo, de eu falar quem eu sou, né? De eu expressar a minha essência que vem do coração. Só que muitas pessoas não conseguem falar, porque pode até ser por lealdades a pessoas da família que não puderam falar, a mulheres da família que não puderam falar, que tiveram que se calar. As pessoas chegavam na sessão com dor de garganta. A Carol fez na minha mentoria. Fiz, e parece bruxaria. Por isso que as pessoas ficam falando tanto de misticismo em relação à constelação. E vale ressaltar que essa questão de associar a constelação com os chakras é um diferencial, de fato, da Bianca, tá? Não é uma coisa comum de se encontrar no mercado. Você não vai encontrar. Quando eu comecei a constelar logo com bonecos, eu já olhava a pessoa quando acontecia alguma coisa no campo, já de cara já mostrava para mim qual que era o chakra dela que estava mais... Por que isso aconteceu? Porque na minha primeira formação, meu professor pediu para a gente fazer um trabalho de formação relacionando a visão sistêmica com alguma coisa. E eu, num momento muito difícil na minha vida, eu comecei a meditar e fui fazer uma meditação dos chakras. E quando eu fiz a meditação, eu entrei na meditação muito angustiada, muito triste, muito mal. Quando eu terminei a meditação, eu estava em paz. Aí eu falei, tem alguma coisa nesses chakras. Né? Porque no Reiki fala dos chakras, a espiritualidade fala dos chakras. Eu falei, alguma coisa tem nesses chakras. E quando ele pediu para fazer o trabalho, ele falou, bem que alguém podia fazer com chakras, né? Aí, como eu adoro um desafio, eu falei, vou fazer. Vou fazer. E eu tive muita dificuldade para encontrar realmente informações que ligassem o chakra com a visão sistêmica.
Mas é um trabalho porque incrível. se a gente parar pra pensar, eu estudei um pouquinho sobre chakras, eu já estudei um pouquinho sobre tudo. E chakras, eles mostram realmente, quando tá em desequilíbrio, mostram que você tá com algum problema no aspecto da sua vida emocional e físico também, né? Só que não mostrava para a visão sistêmica, porque às vezes você tá com um problema, igual eu falei no laríngeo, eu já peguei uma pessoa que eu tinha lançado um desafio, que na hora que a gente foi trabalhar o chakra laríngeo dela, existem pessoas na história da família dela que não puderam falar, que tinham que se calar. Então é como se eu estivesse dizendo, sabe as leis sistêmicas? É como se eu estivesse dizendo, por amor a você, eu faço igual a você. Então, é como... Eu fiquei agora curiosa. Essas terapias sistêmicas, né? Por exemplo, se a gente, por exemplo, aceita muito, abaixa muito a cabeça, não questiona, às vezes, as coisas que a gente precisa questionar. Isso está muito relacionado também com esse ambiente familiar, do que veio lá de trás? Assim, cada caso vai ser um caso. Uma pergunta para uma psicóloga sempre vai ser depende. Ah, é bom? verdade, a gente já teve muitas respostas É. assim aqui. A resposta sempre vai ser depende, porque existem muitas variáveis, assim. Mas meu amigo Freud dizia que, da mesma forma que ele falava sobre os atos falhos e etc., em alguns momentos ele também falava que, às vezes, um charuto é apenas um charuto, né? Mas falou a pessoa que mais interpretava tudo na vida, assim, sabe? Eu, particularmente, eu não consigo entrar nessa ideia de que charuto é só um charuto. Eu tento me convencer disso só quando eu tô ficando muito maluca tentando interpretar tudo, porque eu interpreto tudo. Então, nunca é à toa, né? Hoje em dia, eu conduzo um grupo terapêutico para mulheres. Ele é exclusivo para mulheres. E dentro desse grupo, em diversas dinâmicas. Ontem mesmo nós tivemos um encontro. E eu tento, ao máximo, aprofundar um pouco mais para entender o que está acontecendo. E ontem foi batata. Uma das meninas trouxe uma situação e sobre a dificuldade dela de dirigir, dificuldade que ela tinha de andar de bicicleta, enfim. E aí, a minha pergunta foi, como que é a sua relação com seu pai? Né? Então, assim... Eu tenho um ponto de interrogação gigante na Eu minha ia cabeça. falar, você tá pensando, mas o que tem a ver isso com o pai? A cara Mas a Bianca já entendeu. A Bianca já entendeu. Agora você vai ter que explicar o Né? Porque, veja, só para vocês terem aí um paralelo, tá? Ontem eu trouxe, inclusive, essa explicação para não ficar uma coisa... Tipo, todo mundo ficou com cara de interrogação quando eu vim com essa pergunta aleatória no grupo, né? Enfim... quando a mãe segura um bebê, a mãe segura assim, tá bem? Então, o bebê fica para dentro, fica acolhido, cuidado, ninado, enfim. Já o pai, quando o pai segura um bebê, o pai segura assim, olhando para o mundo, para a vida, tá bem? E só o segurar já é diferente, porque a mãe acolhe e o pai empurra para o mundo, para a vida. Então, não que a mãe não possa fazer a função paterna, né? Porque a mãe também pode. Mas a grande missão é uma função paterna. É o pai que ensina a andar de bicicleta, é o pai que tira a rodinha e fala assim, pode ir, se cair, tá tudo certo. Enfim, é o pai que, de alguma forma, conduz a filha, o filho, enfim, para a vida. Não é a mãe acolhe e o pai direciona. Então, a minha pergunta foi mais nesse sentido. E aí, assim que eu dei essa explicação, a psicóloga dela estava no grupo, falou assim, eu falei assim, não sei se eu tô falando besteira aqui, porque eu não tenho a história inteira, e a resposta para mim, geralmente, é o depende, né? E aí, a psicóloga dela falou assim, tá fazendo sentido, pode continuar. Porque ela trouxe isso, a minha primeira formação de constelação, meu professor falou, quando uma criança cai, a mãe faz o quê? Ai, filho, vem aqui. O pai fala, levanta, não doeu, né? Essa é a atitude do pai. Então, assim, a gente tem, pelas perguntas e pela postura, uma ideia do que pode estar acontecendo com a pessoa, no sistema familiar dela. E tudo isso, ela tinha medo de bicicleta, ela não tinha coragem de andar de bicicleta e provavelmente, depende, era um problema do fato da relação com o pai, então. Por conta, talvez, não ter tido esse joga do pai. Na verdade, assim, tudo que acontece na nossa vida hoje é um sintoma. Tudo. Seja problema financeiro, problema de relacionamento, problema de carreira, tudo é um sintoma. Esse sintoma tem uma causa raiz. E essa causa raiz a gente sempre vai chegar. Quase sempre nos pais. Porque eu posso não chegar nos pais, eu posso chegar, igual a Carol falou, numa relação.
Mas quando eu olhar para a profundidade dessa relação, eu vou olhar para meu pai. Então, por isso que a constelação fala muito sobre a questão de olhar para os pais. Porque a gente estava falando das leis sistêmicas, que eu acho importante dizer que tem a hierarquia e tem o equilíbrio de troca. Por quê? Porque a hierarquia é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que as pessoas, elas não... Faz muita diferença quando você olha para sua mãe, aí você fala, eu quero ser uma mãe melhor do que a minha mãe. Você já está violando a lei da hierarquia, porque você está dizendo que você é maior do que a sua mãe. Você já está dizendo que você é maior do que ela, só que a sua mãe veio antes. Então, perante a sua mãe, você é pequena. Então, só se você falar, eu vou ser uma mãe diferente da minha mãe, já muda o jogo. O diferente. Porque eu teve uma vez que eu fiz um vídeo desse na internet, a menina falou, tem muito romantismo na sua fala. Mas o que me marcou muito foi quando eu ouvi do meu primeiro professor. Você pode ter certeza que vocês receberam dos seus pais mais do que eles receberam dos próprios pais. Essa frase me marcou demais. Nossa, e agora tá me marcando. A sua expressão Gente, é a mais. eu sou muito expressiva. Minha filha tava me dando bronca aqui, porque ela tava tentando tirar uma foto minha. E ela falou, mãe, você é muito expressiva, não dá pra tirar foto sua. Você sabe por quê? Porque quando a gente olha para os pais, eu vou falar para vocês o que eu falei para um amigo meu que ele falou, Bianca, eu nunca tinha ouvido isso. A gente olha para um pai, eu sou mãe também, a gente olha para um pai e para uma mãe, a gente vê como se eles estivessem com uma máscara de super-herói. A gente só esquece que por trás desse papel existe um homem, existe uma mulher comum igual a gente, que também passou pelas suas dores igual a gente. Que já foi filho, né? Que também teve a sua infância igual a gente. E hoje a gente tem muito mais acesso a esse tipo de informação para entender essas dinâmicas do que os pais dele, do que eles mesmos tiveram. Então, quando a gente entende que por trás desse papel existe um ser humano, fica muito mais leve da gente exigir qualquer coisa. Que às vezes a gente está exigindo coisa deles que eles não têm para dar pra gente. Nossa, É bem isso. eu não tenho argumento. Eu vou fazer uma pergunta pra Carla, então, que eu fiquei curiosa. Que você une bastante a psicoterapia, a mentoria de carreiras e a constelação. Sim. São as três coisas para as pessoas se encontrarem, digamos assim, né? Se reconectarem. Como que é unir esses três pontos, esses três pilares? Tá. Bom, no meu caso, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Tenho 20 anos de carreira. Ela já está contando a idade. Sim, são 34 hoje. São 20 anos de carreira. E desses 20 anos, 16 anos foram trabalhando com recursos humanos, tá? Com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, como business partner, enfim. Então, eu trabalhei em grandes instituições e muita gente já conversava comigo desde aquela época sobre suas carreiras. Quando eu saí da última instituição, que foi uma instituição financeira, muita gente me procurou para continuar seguindo esse processo de orientação de carreira, né? Sabiam que eu estava já atuando como psicóloga. Para mim, o processo foi muito rápido, né? Eu tinha muito medo de fazer uma transição como essa, porque eu achava que viver da psicologia era viver, né? Paz e amor, enfim, não ia ganhar dinheiro. Vindo de uma instituição financeira onde tem, né, onde se tem muitos benefícios, bônus e etc., eu tinha muito medo de fazer essa transição. Mas eu fiz e depois de 3 meses eu já tinha o salário que eu tinha no banco. Foi muito rápido o meu processo, porque as pessoas, inclusive do próprio banco, eu tenho os meus clientes até hoje, que vieram e que continuam vindo e que, mesmo que não tenham vindo de um primeiro momento, acabam indicando alguém, enfim, e as coisas acabam acontecendo. Então, eu tenho esse pé no corporativo muito por conta disso, né? Então, em paralelo a isso, construí a minha clínica e aí acabei montando, de fato, uma mentoria, unindo um pouco de cada coisa. Um pouco de constelação, um pouco de algumas ferramentas do processo de coaching e também a profundidade da terapia, né? Então, tem um pouco dessas 3 coisas para poder trazer as pessoas para o lugar certo, que eu falo, né? Que a mentoria se chama o lugar certo, justamente para que a pessoa volte para o seu lugar. Porque quando a gente fala de lugar certo, não está associado necessariamente a uma transição de carreira para um cargo específico, e sim assumir o seu lugar na vida, o seu lugar, e não ficar vivendo a vida dos outros, não viver a vida do seu pai, da sua mãe, não viver a vida do seu chefe, do seu filho.
Ela fez a pergunta a respeito de falar as coisas para os outros, né? De não conseguir... Sim. De não conseguir... Acho que de não conseguir se posicionar, não é? Alguma coisa... Exato. E isso tem muito a ver com o ambiente corporativo, Não, principalmente. mas tem muito a ver com o que ela está dizendo de você assumir o seu lugar na vida. É. Que é não ficar necessariamente rendida para ficar agradando os outros. Porque quando eu Sim. quero agradar os outros, eu quero agradar, na verdade, meu pai e minha mãe. Nossa, é verdade. Nossa, isso faz muito sentido. Porque eu me pego, muitas vezes, eu me pegava, às vezes, querendo, por exemplo, ser reconhecida no trabalho, mas porque o meu chefe, né, querendo ou não, ele tem uma posição de hierarquia quase que como um pai ali. E isso faz muito sentido. Vocês podem rir. Você fala, vai lá. Mas vai lá. não é? Mas então, mas quando você busca esse reconhecimento dentro do trabalho, Errado. então, porque isso, quando você for mexer um pouquinho, você vai ver que inconscientemente você está esperando o reconhecimento do seu pai. Eu tenho certeza E disso. quando eu falo isso para as pessoas, que quando você entende isso, muda o jogo. Por quê? A Carol também trabalha com isso, eu também acabou chegando bastante gente para mim que teve mudança no trabalho depois que fez a mentoria, porque quando você está dentro de um ambiente profissional, a gente acaba projetando dentro do ambiente profissional, qualquer outro ambiente, aquilo que a gente achou que não recebeu dentro de casa. Porque a forma que a gente sai do nosso sistema familiar, define como a gente vai se posicionar nos outros sistemas que a gente faz parte. Quando você começa a olhar para isso, algo dentro de você muda e a vida começa a responder. Então, assim, aconteceu de gente estar dentro do processo de mentoria, quando olhou para o pai e entendeu que estava esperando o reconhecimento dele, falou, Bianca, porque estava esperando o reconhecimento dentro do trabalho. E aí, quando começou a mandar currículo, outra oportunidade apareceu. Só que, assim... É muita profundidade, às vezes, para a pessoa entender. Nossa, nada a ver. Estou esperando o reconhecimento do meu chefe, do meu pai. Entende? Eu tenho certeza. Eu entendi isso. Inclusive, foi a razão para que eu saísse fora. Tipo, não quero mais isso. Tchau. Mudei de carreira, mudei tudo a minha vida. Conheci a Patrícia e a gente fez coisas diferentes. Mas e isso eu tinha isso. Vou falar agora de mim, já que estamos falando da minha vida. Eu tinha isso com meu ex-marido, pai da Júlia, sempre na busca da validação masculina, do reconhecimento, do orgulho. E, claro, eu tive um pai ausente. E foi ausente desde muito pequena, sabe? E hoje eu entendo que, por mais que eu exclua ele do meu sistema, da minha rodinha ali, minha rodinha é ótima, do meu campo, eu sei que ele fez falta. Que isso pesou muito na minha trajetória, sabe? É que a gente aprende a lidar com as coisas que, infelizmente, fugiram do meu controle. Não tem nada do que eu possa fazer contra a ausência dele. Mas quando a gente fala de exclusão, não é uma exclusão física. É de como ele tá no seu coração. Então, Porque se você conseguir entender no seu coração que ele fez o que ele deu conta... Então, mas não foi. Mas assim, ele pode ter dado conta que existem muitos por aí. Deu conta do quê? De me entregar a vida. Foi isso que ele fez, ele me entregou a vida. Mas foi isso que ele deu conta. É isso. Bem ruim isso, né? Isso. Bem ruim, amigo. Querido. Isso. Falho. Isso. Mas quando você virar essa chave, você vai ver que muita coisa dentro de você começa a mudar. Porque essa exclusão que a gente fala é exatamente no coração. Porque é uma mágoa também, né? Isso. É uma mágoa, querendo ou não. Por mais que a gente finja que tá tudo bem, claro que não tá tudo bem. Mas assim, a gente até brinca, constelação familiar não é para todo mundo, né? Primeiro que quem tá querendo arrumar um culpado, é melhor nem fazer constelação familiar, né? Porque senão não vai dar muito certo. A pessoa precisa entender que já está comprovado, 95% das nossas escolhas são inconscientes. Então, se eu quero mudar de vida, eu preciso entender o que está no meu inconsciente. E, normalmente, o que está no meu inconsciente está lá. Olha para o seu pai e olha para sua mãe. É a primeira coisa que você precisa fazer, olhar para o seu pai e para sua mãe. E o risco que eu corro, né? E aí falo isso com muito carinho, assim. O risco que eu corro toda vez que eu julgo ele por ter feito as escolhas que ele deu conta é repetir isso. E aí eu posso repetir encontrando chefes que têm comportamentos como o dele. Eu posso repetir isso dentro dos meus relacionamentos, principalmente. Então, por isso que a gente fala muito dessa ideia de sair um pouco desse papel do julgamento. Ai, mas tem que perguntar mais. Pode perguntar. No caso, tá. Mas, por exemplo, eu procuro pessoas que são completamente diferentes. São conscientemente, né? Então, mas eles são, porque, na verdade, meu pai foi extremamente omisso.
ausente. Eu não tinha contato, ele não falava comigo, sim, totalmente. E as pessoas com quem eu me relacionei eram extremamente tóxicas, inclusive no ambiente de trabalho. Eram pessoas que eram exigentes. E ele nunca foi exigente de nada, assim. Realmente foi uma ausência e uma falta de limite de nada. Por isso que eu fico pensando se, às vezes, o fato de ser o contrário também, sabe? Essa busca por algo que eu não tive. Sim, mas essa ausência não é tóxica? É tóxica, claro. Mas eu tô falando que ele não são padrões de comportamento igual ao do meu pai. Mas isso é um padrão. Tipo, a ausência do seu pai não Sim. foi uma coisa positiva pra Sim. você. E aí, inconscientemente, você tá se colocando em relações o quê? Tóxicas. Atrás daquela falta que eu tive, seria? Entende? Porque, assim, normalmente, quando a gente fala de padrão, vamos supor, a Carol, a gente tá falando de padrão. Aí, o pai dela bebia. Aí, ela vai arrumar um homem que bebe. A pessoa procura esse tipo de padrão, mas às vezes o padrão não tá aí. O padrão pode estar aí. A ausência do seu pai, ela foi ruim pra você, não foi? Foi. Ela foi tóxica pra você. Foi. E quando você percebe, você tá dentro de relações só tóxicas. E talvez, se você aprofundar um pouquinho a história do seu pai, você pode ver que eles trazem comportamentos que o seu pai tem. Entendi. Sim. Talvez não comigo, mas algo que eu Isso. tenha visto quando eu era criança. Isso. Entendi. Entende? Fichas estão caindo aqui. Isso. Tá fazendo sentido. E é isso Agora sim. É isso que acontece. Às vezes você tá, por exemplo, a Carol casa, na família dela só tem, sei lá, as pessoas elas se divorciam, os pais se divorciaram, eu quero fazer diferente e fica segurando a relação. Não, porque eu não vou me divorciar, porque senão o padrão, vou quebrar o padrão. Mas às vezes o padrão não é esse. O padrão é você tentar se diminuir para caber dentro dessa relação. Eu levei um tapa agora. E foi isso, Brasil. Agora sobe os créditos. Acabou o podcast. Chega. Sobre. Agora eu queria perguntar mais uma coisinha, agora já voltando para o nosso roteiro. A gente fala muito sobre a constelação, a gente ouve muito falar sobre a constelação familiar. E eu vejo que virou uma modinha, né? E virou uma coisa meio misticismo, muita gente fala sobre isso. O que vocês têm para dizer para essas pessoas que acreditam e que verbalizam isso? Que a constelação é misticismo? Isso, e modinha. Na verdade, eu acho que, primeiro assim, quando a gente resiste muito a alguma coisa, é porque algo dentro da gente está precisando ser visto e a gente não quer olhar para isso, né? E o segundo, a gente precisa tomar cuidado também com quem que a gente está indo fazer esse tipo de constelação, qual que é o profissional que eu estou procurando, né? Recentemente, eu até gravei um vídeo dizendo, quando você não se entende com a sua psicóloga ou quando não se entende com a sua terapia, você não vai dizer que a psicologia não presta. Quando você tem algum problema com o médico, você não vai dizer que a medicina não presta. Por que quando a gente está falando de constelação, eu vou dizer que a abordagem da constelação ela não funciona? Será que não é o profissional que você foi atrás? Porque a constelação familiar tem transformado muitas vidas. Porque como que eu consigo descobrir o que aconteceu, o que está no meu inconsciente que está fazendo com que eu me comporte dessa forma? Uma sessão de constelação familiar transforma, na verdade, muitas situações. Apenas uma sessão. Sim. Uma vez eu fiz a constelação de uma psicóloga. E ela é neuropsicóloga, inclusive. Uma pessoa totalmente voltada para o lance da ciência e etc, né? E aí, quando eu fiz a constelação dela, eu fiz uma pergunta que eu faço com frequência no final das constelações, porque eu tenho dificuldade para ensinar para as pessoas, para vender a constelação, para falar o que é a constelação. Aí eu falei assim, como você definiria o que foi essa experiência? Ela falou, parece que eu fiz 10 anos de terapia em uma sessão. Foi essa a definição dela. Não sei se é assim para todo mundo, enfim, mas me marcou muito, assim, essa Mas definição. você entende, às vezes, por que existe tanto julgamento, até por parte de alguns psicólogos, por questão da constelação? Porque realmente é isso que acontece. Eu fiz terapia por muito tempo, num momento difícil da minha vida. Eu só entendi o que estava acontecendo comigo com a constelação. A gente fala muitas vezes aqui, né? Que às vezes a gente passa por várias abordagens, né? Não estou criticando psicólogo de forma nenhuma. A gente passa por muitas abordagens que às vezes não funcionam. E aí você encontrar um que é de fato eficaz faz toda a diferença. Do que às vezes você ficar anos... Pô, a gente aqui sabe, anos e anos de terapia. Às vezes precisando às vezes tomar remédio, sabe? Então assim... E você não vê melhora, você não vê resultado. E às vezes a psicóloga, aqui tem uma psicóloga do lado, né? Eu cheguei, ela até perguntou, por que você não continuou com a psicologia? Eu realmente gosto muito da constelação.
Mas eu acho, depende muito da abordagem, eu acho. Mas também, assim, às vezes a psicóloga até sabe o que está acontecendo com você, mas você precisa descobrir. Eu passei isso com uma situação com um psicólogo que sabe, tava uma situação do meu passado, que eu achei que já estava mais do que resolvida dentro de mim, de repente não estava, né? E aquilo eu não estava conseguindo entender. Quando eu entendi, mas assim, demorou muito tempo para entender, ele falou para mim que ele já sabia. E eu falei, por que você não me falou? Ele falou, porque se eu te falasse, seria só uma informação. Você teria que perceber. Então, isso depende da abordagem de cada um. Depende bem da abordagem. Eu já não falo assim, gosto, mas não. você tá querendo meu dinheiro. Você tá querendo acabar comigo? Você tá querendo... Tô pagando a sessão aqui pra você me ajudar, querido. Só que a constelação familiar, ela mostra o que tá por trás dessas dinâmicas. Então, assim, foi o que me encontrou mesmo. Porque, querendo ou não, gente, você ficar anos é um sofrimento também. E, às vezes, a pessoa te guiar, pegar na sua mão e falar, vamos tentar entender o que tá acontecendo, pode até encurtar o caminho, sabe? Pra você entender e focar mais naquilo. Mas o que é importante falar é que quando as pessoas acham que constelação familiar é misticismo, ainda bem que eu lembrei. Por quê? As pessoas acham que vão lá fazer uma constelação familiar, vi o que tá acontecendo, minha vida vai mudar. Calma. Acha que é búzios. Isso. Qual que é a sua postura perante isso? O que você tá fazendo perante o que foi visto dentro de uma constelação familiar? Porque, às vezes... eu tô fazendo uma constelação com a Carol viu lá na constelação que ela tá super prepotente, arrogante em relação à mãe dela. Ela já sabe que ela tem que voltar para o lugar de filha dela. Ela já sabe que ela tem que olhar para a mãe dela e entender que a mãe dela é maior que ela. Ela achou que ela fez, porque na constelação familiar a gente chama, algumas frases chama frases sistêmicas. Então eu vou pedir para você olhar para sua mãe e vou falar, olha para sua mãe e fala, mãe, você é grande, eu sou pequena aqui. Se você não sente no seu coração de falar, não fala, porque não vai resolver. Você não está preparada ainda para voltar para o seu lugar de filha, para ficar no seu lugar de filha perante a sua mãe. Só que você viu que isso aconteceu numa constelação familiar. Então, o que você pode fazer? Mentalmente, toda vez que você pensar em julgar, criticar a sua mãe, só olha para sua mãe e mentalmente fala, mãe, você é grande, eu sou pequena aqui. Você vai ver que você vai voltando para o seu lugar aos poucos, entende? Entendi. Por que a gente age dessa forma? Boa pergunta. Por que a gente age assim, nessa sensação? Não é todo mundo que age. Não, eu sei, mas assim, eu vejo que deve ser algo até razoavelmente comum porque é atrito entre mãe e filha, né? Por que temos essa coisa de às vezes, pensa... Quantas vezes, quando eu era adolescente, principalmente, eu falava assim, vou fazer diferente. Mas aquela ideia de ser melhor que a minha mãe na educação. Claro que não foi. Foi tudo... Mas eu acho que é porque tu também foi essa pessoa, né? De falar, vou fazer diferente, mas na minha cabeça era, eu vou ser melhor. Né? E às vezes nem dá muito certo. Não, no meu caso não deu, não. Isso. Só que às vezes eu acho que a gente sentiu tanta falta de algumas coisas que a gente pensa e fala, se eu tiver filho, eu vou fazer diferente. Eu vou entregar para o meu filho aquilo que fez falta para mim. E às vezes você entregar para o seu filho o que fez falta para você não é o que seu filho quer. Cirúrgica. Não tem argumento de novo. É simples assim. Então vamos para a próxima pergunta. Próxima, porque eu já passei. Foi. Que eu queria entender que, assim, eu acredito que vem muitas questões de autoestima, de relacionamento para você. Eu queria muito que você contasse pra gente o que repete muito padrão, assim, que você vê que é meio que comum, né, nos seus atendimentos. Eu acho que o principal ponto que faz a gente repetir padrão é essa questão do julgamento em relação às coisas que a gente já viveu, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu julgo muito o meu pai, pela forma como ele atuou como marido mesmo, né? Escolho um lado, né, dessa relação, o que acontece? Eu acabo indo para a vida e me conectando com parceiros muito parecidos com o meu pai e vivendo situações muito parecidas. Então, é uma coisa muito comum dentro dessa dinâmica de relacionamento, tá? Quando você cita a questão da autoestima, eu acho que a autoestima é só mais uma coisa que reforça ainda mais para que eu me mantenha nessa relação. Então, quanto mais eu fico esperando a validação de algo externo, que é um pouco do que a gente falou anteriormente também, mais eu fico refém dessa validação externa, menos eu vou para o meu lugar, me valorizo e assumo que eu realmente mereço. Enfim, não sei se eu respondi. Sim, fez sentido. Fez total sentido.
essa questão da autoestima, eu acho que é uma questão muito... que a gente, às vezes, acha que não tá ligado no passado, né? Eu vejo assim, enfim. Porque na verdade a autoestima, na verdade, é você reconhecer seu próprio valor, né? É quem aqui reconhece? Não reconhece, fica esperando a validação do outro. Mas é isso mesmo. Isso. E aí, assim, a gente não percebe o quanto isso afeta a imagem que a gente tem da gente mesmo. E aí, vamos voltar. Então, isso realmente está relacionado ao pai, mãe, porque o que eu vejo, sinto isso, Patrícia também, e, enfim, várias pessoas com que eu conheço, que a gente sempre fala. Tá quietinha. Porque se eu começar a falar aqui, vai ter que ter 3 horas de podcast. E eu vejo que, assim, a gente fomos pessoas... E eu tô falando sobre autoestima, mas eu vou falar de uma forma bem rasa, tá? Mas para que fique claro para as pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. A gente nunca foi elogiado pelos pais. Isso. Era muito difícil. Você não via se... você é tão bonito. Você é tão inteligente. Nossa, como você é competente. Como que você faz é legal. Que bacana. A gente não ouvia isso, claro. Hoje eu acredito que a gente até faz isso com os nossos filhos. Por conta do que a gente não recebeu lá. Mas a gente não recebia. E os nossos pais, pior ainda. Isso interfere muito, reflete muito em como hoje a gente se vê e como a gente se mostra pro mundo e até como as pessoas nos tratam. Exatamente. Sim, exatamente isso. É você isso. já perguntou e você mesma já respondeu. Porque assim, porque você pensa que quando a gente é criança, a gente está esperando essa validação. Sim. Então, você está fazendo, esperando esse elogio, esperando essa validação, esperando esse reconhecimento. É isso que a criança está esperando. E aí, só que você não recebeu. Então, a gente vai com a mesma dinâmica para a vida adulta. Vocês já ouviram falar de criança interior? Sim, nossa, a gente ouviu muito. É isso. É isso. Quando você está esperando reconhecimento, validação externa, é a sua criança que está no comando. Porque se você está no seu adulto, você não está esperando mais reconhecimento e validação de ninguém. E por que é tão difícil a gente entrar na posição de adulto? Porque por mais que a gente fale, não, tá tudo bem que dane-se os outros, não importa qual é a opinião dos outros. De certa forma, quando alguém te faz uma crítica, Pega. Inconsciente, é meio que automático. Você já... Quando você me faz essa pergunta, a minha vontade é pedir para você fechar os seus olhos. Já comecei. Eu vou começar uma sessão agora. Eu posso te falar que tem umas cartinhas lá na minha bolsa. A gente vai começar uma sessão agora, gente. O que você estava falando agora? Desculpa. Eu nem sei o que eu perguntei. O que eu falei? Eu acho que é essa questão de que quando a pessoa fala, que faz você uma falou crítica, que você já reage. É meio que automático. A gente fica para baixo. Tipo, Isso é a chave. Quando a pessoa te fez uma crítica, foi automático. Não foi o seu adulto que respondeu, foi sua criança. A sua criança respondeu, entende? E o que acontece? É a gente viver no automático. Por isso que a gente precisa sair do automático e viver no momento presente. Para você entender que essa crítica... Porque às vezes essa crítica que veio direcionada para você, nem é sobre você, é sobre quem está emitindo essa crítica para você. Só que você se perde no olhar alheio porque você não sabe direito o que está acontecendo dentro de você mesmo. Nossa, isso é não, porque não sei o que tá acontecendo faz anos. Desde que nasceu. Eu abri o podcast pra tentar. A gente abriu pra isso. Minimamente entender. Poucos, 1%. Mas o que tá rolando aqui, só Deus que sabe. Eu costumo dizer que eu já entreguei na mão dele. Mas realmente, e é mesmo, né? Porque eu, por exemplo, quando criança, sofria muito bullying. Sofri muito bullying na escola, etc. E isso é uma coisa que hoje impacta, óbvio, né? Porque aí eu sei quando tô me criticando demais, eu já falo, eu acho que isso aqui é do passado e tal. Então, hoje eu sei que isso impacta, mas às vezes a gente fica pensando, nossa, a pessoa falou uma coisa e automaticamente eu já... Mas quem sofreu muito bullying tem medo da humilhação. E aí você vê que você superou um pouco, porque você tá aqui. Não, eu já não ligo mais não, deixa eu falar. Não, porque eu fico pensando nos boletos, entendeu? Vai chegar não Jojo mais não de vez em todinho. quando, né? Aquele meme da Jojo todinho. Alguém vai me comprar um leite? Alguém vai? Não vai. Então, quem te critica vai pagar seu leite? Eu amo essa mulher quando ela fala, porque ninguém que tá me criticando vai pagar nada pra mim, então eu vou ser feliz. Mas eu penso nesse sentido. Mas é uma preocupação constante. Sabe por quê?
quê? Porque eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com a TV Eventos, Nossa! ela não gostava nem de Eu se não olhar gostava na de me câmera, de ouvir. ouvir a voz dela. Não gostava de me ver, não gostava. Eu tinha pavor. Quando o rapaz do estúdio, ele colocava pra rodar, mas às vezes ele fazia de pirraça. Ele colocava alto, não colocava no fone. E aí, aqui hoje eu tô com voz É um horrível, processo, mas né? eu falava, gente, pelo É um amor de processo. Deus. Eu, assim, o que eu falei sobre o que eu fui responder e vi, nossa, cadê meu pai? Quando você tá consciente, você começa a perceber esses atos que você tem no dia a dia. Porque, assim, não, você vai conseguir ficar em paz com seu pai no coração, Andréia, vai estar tudo certo, com a sua mãe em paz no seu coração, sua vida vai mudar. Claro que vai mudar, só que se você acha, enquanto você estiver vivo, você vai se pegar e falar, nossa, eu tô esperando a validação da minha mãe. Nossa, eu tô esperando o reconhecimento do meu pai. Mas isso eu não tenho dúvida, eu já sei disso há muito tempo. Isso, O só que- problema é trabalhar isso, né? É sair disso, né? Mas o problema é que, assim, o de ter consciência já é o primeiro passo. O problema é que as pessoas não têm consciência. E às vezes resistem a essa informação. É aquela coisa, estágio quase de negação, né? Eu, tipo assim, imagina, não preciso disso. Isso. Mas tudo aquilo que você tá negando, né? É porque tá querendo te mostrar alguma coisa. Então. Um charuto nunca é só um charuto. É isso mesmo, Freud explica. É. Aí a gente vai falar sobre. A gente tava falando sobre repetição de padrão. Então a gente pode cair com aquela tese de destino e escolhas. Tem uma coisa quando você fala disso, que eu quero conversar aqui com a Carol, para a Carol falar junto, que é assim, o Bert Hellinger, ele dividiu 3 camadas de consciência, que é a nossa consciência pessoal. É aquela consciência que é nossa, que os pensamentos, emoções, o que é certo, o que é errado, que a gente ainda está no julgamento, que a gente ainda quer pertencer, a gente quer agradar, a gente tem medo de carregar a culpa, é nossa. Tem a consciência do nosso clã, que é a consciência do sistema familiar, que é aí que pega. Porque essa consciência do clã, ela tem mais força em cima da gente do que a nossa própria consciência pessoal. Então, às vezes você acha que você está seguindo a sua consciência pessoal, não tá. Você está seguindo a consciência do clã, que é aí que tem as repetições de padrão, que é aí que tem as lealdades, que é aí que a gente precisa prestar atenção. O que eu estou fazendo, né? Que lei que eu estou violando? O que está acontecendo comigo? Porque a nossa alma, né? O nosso sistema, ele não aceita exclusões. Ele não aceita que todo mundo do sistema tem que fazer parte. Então, assim, o que eu estou fazendo? A alma, ela dá um jeito de compensar, é nessa consciência. E tem a consciência que é espiritual, que é que é com contato com algo maior. Essa consciência que é o que faz com que a gente consiga olhar através dessas leis sistêmicas, não ter o julgamento, não olhar sobre o certo e errado. Porque, assim, ninguém está dizendo que não é certo e errado, né? Mas, às vezes, o certo para minha família é errado para a sua. E aí que eu tenho o conceito do Bert Hellinger sobre boa e má consciência. O que é certo para minha família pode ser certo ou eu roubar. E se eu roubar, isso é certo para minha família. Eu estou na boa consciência. Vou trazer uma história, a história que você conhece. Vamos lá. João. João mora lá no Morro do Rio de Janeiro. E ele é um adolescente, uns 14 anos mais ou menos. A mãe dele está grávida e o pai dele foi preso. Vamos ver se eu me lembro da história inteira. E o pai dele foi preso, ok? A mãe dele estava grávida, o pai dele foi preso, eles começaram a passar dificuldades financeiras, porque, né, o pai dele, de fato, dependia ali ou dos roubos ou do tráfico, enfim, para poder sustentar a casa. E aí, João, a mãe dele lá, grávida, passando necessidade, enfim, João entrou em contato com o pai e falou: pai, as coisas aqui não estão boas, não. Preciso de ajuda, né? A mãe já está para ganhar neném, enfim, e eu não sei o que fazer. Aí o pai dele virou para ele e falou assim: filho, desce o morro e pega a bolsa da primeira mulher que aparecer. Ele tem uma autorização meio que do pai para fazer algo que... E que isso é o sistema dele. O sistema dele faz assim, então é essa repetição de padrão. Só que é uma coisa que, quando você fala de destino, de consciência, é exatamente isso. Porque às vezes você está achando que você está fazendo uma coisa, só que você está seguindo o seu clã. E aí, assim, quando que eu sei, a gente precisa trazer essas informações para o consciente para eu conseguir escolher por mim. Porque quando a gente sai do nosso sistema, que é que a Carol ia trazer, terminar a história, que é eu tô na má consciência. Quando eu tô na má consciência, eu estou fazendo diferente do meu clã. Eu carrego uma culpa.
Porque o que seria a boa consciência nesse caso? Ele ir lá e fazer o que o pai dele pediu. Ele vai ficar com a consciência tranquila porque ele seguiu a orientação do pai dele. Sim. Por isso que a gente tem que observar tanto as orientações que a gente recebe dos nossos pais. É. Porque tem muito peso. Não é como Sim. receber a minha orientação aqui. A orientação da sua mãe tem um peso completamente Ela diferente. fica falando na sua cabeça. Não, é verdade. Ela fala todo dia, E- toda hora. E aí, seguir o que ela quer ou o que ela projetou para você faz com que você fique na boa consciência. Por isso que é tão difícil para mim, no meu caso, que conduzo as mentorias, as pessoas escolherem as próprias carreiras. Escolherem a carreira que é diferente do que o pai ou a mãe queria. Entende? Por quê? Porque crescer, virar adulto, tem a ver com você aceitar lidar com a má consciência. Tivemos uma professora que dizia: crescer é o preço do crescimento. A culpa é o preço do crescimento. A culpa é o preço do crescimento. Porque eu só cresço quando eu administro essa questão da má consciência. Eu faço independente do que os meus pais querem. Eu faço realmente o que eu estou projetando para mim. Vamos supor que vocês duas estão aqui. Não sei como que é a família de vocês, não conheço a história de vocês. Só que o podcast de vocês estourou, vocês estão fazendo muito dinheiro. Se vocês não tiverem total consciente, vocês podem perder todo o dinheiro de vocês para vocês não se afastarem do clã de vocês. Isso acontece muito com as pessoas. Esse foi o motivo que eu vim para a Constelação, tá? Quando eu estava lá na minha carreira de RH, enfim, né, tinha os meus reconhecimentos e tudo mais, eu encontrei uma mentora de carreira que eu não queria que fosse do próprio banco, eu procurei uma mentora, uma executiva de RH de fora, e aí essa executiva virou para mim e falou assim: eu gostaria que você fizesse uma sessão de constelação familiar. Porque na minha leitura, ela fez uma única sessão comigo de mentoria e ela falou isso, tá? Ela falou assim: na minha leitura, você está se sabotando, porque você já atingiu um patamar de salário acima do que a sua família está acostumada. E para você ganhar mais, você vai precisar se libertar dessas lealdades. Esse foi um dos motivos que fez com que eu procurasse a constelação a primeira vez. E aí, depois que eu fiz a constelação, eu fiz minha transição de carreira para escolher a profissão do meu coração. Cara da André. Olha, amiga, faz todo sentido por que a gente tá assim. Meu Deus. É bastante coisa. E por que para mim era tão difícil escolher a psicologia? Porque quando eu escolhi de fato a psicologia, eu comecei cursando RH, consegui trocar minha bolsa na época na faculdade para o curso de psicologia, liguei para o meu pai e falei: pai, eu vou cursar psicologia. Aí ele falou assim: sério, nega? Por que você não faz TI? Ok? Então, eu construí minha carreira para ser super bem-sucedida e deixei a psicologia de lado, né? Não totalmente, porque ainda assim eu dava um jeito de encaixar a psicologia dentro do meu RH, mas eu deixei a psicologia de lado. Por quê? Porque eu estava na boa consciência. Não, de verdade, por mais que a gente saiba, é difícil, né? Tá colado na gente. Só que tem uma pergunta que eu acho que pode mudar o jogo, assim, né? Óbvio que de acordo com o que você está trabalhando, não vamos esquecer das camadas de consciência, porque tem muita gente ainda que está nessa consciência pessoal do julgamento do certo e errado, e não adianta você tentar falar com pessoas. Mas, assim, qualquer decisão que você tem que tomar, o que um adulto faria aqui? Porque a criança não suporta se afastar do clã. A criança não suporta o crescimento. A criança não suporta carregar a culpa. Agora, o adulto em você suporta tudo isso. Então, assim, tem uma menina que passou pela minha mentoria que ela falou: minha casa tá cheia de post-it com as frases que você me pediu para falar. Porque são frases que você acha que não, mas que te traz força. Sim. Então, assim, na hora que você tá assim, o que um adulto faria aqui? É puxar o seu adulto dentro de você. Eu tenho uma paciente que um dia ela veio para a sessão reclamando, né? Falando de um monte de coisa. Eu virei para ela e falei assim: quem é que está aqui na sessão hoje? É o adulto ou é a criança? Na hora voltou. Né? É inconsciente, né? Minha criança está fazendo a festa aqui. Meu Deus. Lascou. Meu Deus. Se fizesse uma sessão, acho que já... 3 dias chorando. Não, eu nem falo nada. Uma das razões pra não fazer terapia é porque eu choro pra caramba nas sessões. Não, Gente, mas é verdade. É muita coisa importante Muita. que a gente precisa repensar. Gente, caminhando pro final,
Infelizmente. Infelizmente, porque tava muito bom. Porque eu ficaria queria. aqui Eu mais umas ficaria 3 horas. total, gente. Tem Eu ia tanta coisa fazer pra destrinchar a Andréa inteira aqui hoje. Eu Ao faria. vivo. Ao vivo. Vocês iam ver a Andréa chorando aqui, se esgoelando. Foi por pouco. Sem Eu problema tava nenhum quase. ser seu exemplo, Minha criança né? interior ia sair daqui curada, meu filho. Curada. Mas infelizmente a gente está encerrando. Queria que você deixasse uma mensagem para o público, vocês deixassem uma mensagem para o público de casa que estão aí com dificuldades, querendo acolhimento, não sabem mais para onde correr e falando que a constelação familiar, ela não tem nada de misticismo. Ela, na verdade, ela pode ajudar e ajuda muitas pessoas. Olha, eu tenho muito simples para ser muito breve, mas eu acho que a primeira coisa é a gente sair do automático, respirar fundo, tentar entender por que eu me comporto assim, por que eu penso assim, por que eu faço isso, porque são perguntas bobas, mas que fazem muito sentido. Conhecer as nossas origens, né? Conhecer os nossos pais, a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, porque você vai se pegar surpreso de ver tanta coincidência que você tem na sua vida hoje que vem de lá de trás. Eu acho que é o primeiro passo para quem quer realmente transformar de vida. E sobre a constelação para se abrir, porque realmente tem transformado muitas vidas, mas assim, procurar exatamente um profissional competente, um profissional sério, né, para conduzir uma sessão de constelação familiar, porque eu digo que a constelação familiar é uma cirurgia na nossa alma. Então, eu tenho muito respeito quando eu toco a alma de uma outra pessoa. Então, meu recado é esse. Nossa, eu achei lindo. E você, Carla? Sim. Bom, pensando um pouco no processo de um recado para as pessoas, né, que escutaram um pouco, inclusive, da nossa história aqui, um pouco sobre essa questão da constelação familiar, o que eu diria é, de fato, constelação familiar não é misticismo, né? Até hoje eu não consigo explicar com tanta clareza o que acontece no campo morfogenético, mas por isso eu reforço aqui que precisa conhecer, né? Eu acho que todo mundo merece viver uma experiência dentro de um campo de constelação. E quem conhece, vicia, né, Carol? Não tem jeito, gente. Não tem jeito, né? É diferente. Então, o meu convite é para que as pessoas conheçam, né? E quando eu falo para que as pessoas conheçam, independente se está aberto nesse momento ou não para um processo de constelação, ainda que busque outras alternativas, né, terapêuticas, enfim, que procure ajuda. Porque, na grande maioria das vezes, hoje em dia, as pessoas têm uma experiência que às vezes não é tão boa e deixa para lá, né? E a Bianca comentou algo sobre isso um pouco mais cedo. E recentemente eu gravei um vídeo sobre isso também, que eu falo que se você vai num cardiologista porque você está com um problema no coração e você tem uma experiência ruim com o cardiologista, o que você faz? Você procura outro cardiologista. E dentro da própria psicologia, as pessoas não fazem isso. Na constelação, então, piorou. As pessoas só falam, não, constelação não é para mim. E, infelizmente, psicólogo, a gente ainda tem um processo de regulamentação. Para a constelação, tem um monte de constelador que não sabe nem o que está falando, que não estuda, que faz um curso de um final de semana e etc. Então, de fato, eu acho que tem que buscar, né, as melhores recomendações, ir por indicação que seja, ou procurar se a pessoa tem o mínimo de formação, de entendimento, de condução, experimenta, mas não deixa de procurar ajuda. A Carol falou uma coisa só pra gente finalizar, que tudo depende, né? Quando você fez uma pergunta. Sim. Então, eu quero deixar um recado muito importante para não utilizarem a inteligência artificial como terapeuta. Porque, às vezes, pode pegar a base do Bert Hellinger e dizer, você está com problema com seu pai. Mas o próprio Bert Hellinger dizia, cada vez que ele abre uma constelação familiar, o que está vindo a gente não sabe. Porque cada sistema é um sistema, cada história é uma história. Às vezes a pessoa tem um problema financeiro, Carol, na hora que eu fizer, pode estar se relacionado com a mãe, comigo pode estar relacionado com o pai. Então, para as pessoas tomarem cuidado com isso também. Bom argumento, porque todo mundo tá... Eu não vou dizer que nunca fiz, também já fiz. Eu ia falar, logo tu, logo eu. Mas, gente... Eu também, não vou mentir, não. Gente, foi um prazer. Pra quem quiser, fale as redes sociais de vocês. Quem quiser conhecer um pouco da Carla, um pouquinho da Bianca. Eu vou deixar o Instagram, que é mais fácil, né? Que é @BiancaZapponi, com 2 P's. No meu caso, o Instagram também é Psi Carla Carolina. Carla com K, Carolina com K também. É isso aí. Então é isso. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer um pouquinho mais da constelação familiar. É muito importante. As meninas falaram muitas coisas importantes e bem profundas aqui que mexe com a gente. Sigam lá nas redes sociais, vai ficar na descrição do vídeo.
Né, Andréa? isso aí, Estamos em todas as plataformas, né? Todas as plataformas. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem você acredita que esteja precisando de ajuda. E é isso, a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.